Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar o PET volume 4, semana 3, né? Continuando o conteúdo de geometria espacial, agora vamos falar de pirâmide. Lembrando, gente, que pirâmide é um conteúdo dado já no segundo ano, então fica como sendo uma revisão, tá? Quem tiver um pouco mais de dificuldade sobre área de figuras, essas coisas assim, aí segue aquela playlist que eu passei para vocês ou peça lá no chat, né, que eu passe outras playlists lá para você estudar. Mas o mais importante mesmo é o caso dos volumes, como ele colocou, né, que fica muito bem. Aqui eu coloco um exemplo de pirâmide, gente, é a pirâmide de Gizé, né, ou Gizé, de acordo com você preferir dizer, né, que é uma das obras mais icônicas da humanidade, né, é listada como a primeira Sete Maravilhas, né, que também é a única que sobrou. Se você ver aqui, temos ela como era anteriormente, quando foi feita sua construção. Só para você ter uma ideia, gente, isso é tão antigo que a Cleópatra ela é mais próxima da gente do que ela é próxima dessa época da história egípcia. Só para você ter uma noção de quanto isso é antigo pra caramba. São mais de 4.000 anos atrás. Então, é uma fantástica infraestrutura feita pelo homem, né? Que antigamente era constituído por alabastro, né? Tipo um gesso. É igual aquela lâmpada. Você já viu aquela lâmpada que parece que é translúcida, com aquela coisa branca translúcida? Aquilo ali que é o material que foi feito para fazer o revestimento. E em cima você tinha no cume aqui, você tinha uma formação de uma pequena pirâmide, só que toda feita de ouro maciço, né? Logicamente, tudo isso acabou sendo roubado e tudo mais, né? Ficando nessa visão agora atual da pirâmide, que mesmo assim é uma infraestrutura fantástica de ser observada, né? A capacidade humana, né? Que surpreendeu até na época da Cleópatra, né? Que é algo que foi se perdendo com o tempo, né? Principalmente pelas mudanças religiosas e tudo mais. Mas isso aí deixa para a história antiga, sei lá, pelo professor de história de vocês. Então a pirâmide, gente, vai no mesmo esquema do prisma. Na verdade, ele é um corte de um prisma, né? Um terço do prisma que a gente vai observar, né? E ele pode ter vários formatos dependendo da sua base, né? Pode ser uma base triangular, quadrangular, pentagonal, hexagonal. E a gente vai seguir os mesmos princípios que a gente fez no prisma, para cálculo, sim, no caso aqui da área da base, né? Para você poder calcular o volume, né? Porque, como eu falei para vocês, o pirâmide nada mais é que um terço do prisma dele de origem. Então, assim, o prisma de base triangular. Se você fizer o corte em 3 vezes, você vai ter 3 pirâmides de quê? De base triangular, certo? Então, o volume dele é o mesmo que quando você calcula o quê? O volume do prisma, ou seja, é a área da base vezes a altura. Só que agora dividido por 3. Por quê? Porque você vai ser um terço do que era antigamente o volume, certo? Para cálculo de área da base dessa figura, no PET cobra só esse aqui, né? Só coloca a quadrangular, tá? Mas tem essas aqui todas. Lembrando, pessoal, que aqui, ó, ele deu uma simplificada. Seria 6, né? Dividido por 4. Por quê? Você sempre pega, por quê? Pela área do quê? Do triângulo equilátero, lembra? Quando você calcula, você divide a figura, já que ele é uma pirâmide regular, né? O que significa ser regular? Tem todos os lados aqui iguais. Então significa dizer que é só você somar cada um desses 6 triângulos formados e multiplicar pela sua área, né? Que é calculada dessa maneira, que você acha o valor da área da base. Certo? Ah, mas por que aqui está 3 sobre 2? É porque ele simplificou, porque fica 6 sobre 4, não ia? Então ele dividiu por 2, por isso ficou 3 meses. Mas precisa decorar isso? Não. Você tem que guardar a área do equilátero. Isso aqui é muito importante, não só para geometria espacial, mas até mesmo para geometria plana, tá bom, pessoal? Então guarde isso bem, que isso aqui é importante. Aí se fosse 5, você multiplicava por 5. Ah, e se fosse um heptagonal, 7, octagonal, 8, certo? Então você vai seguindo dessa maneira, tá bom? Mas no PET foi pedido só a área da base quadrangular, né? E outro tipo de cálculos que a gente vai ver, tem outras explicações importantes desse conteúdo que eu vou colocar junto com as questões do Enem mesmo, que ele colocou do PET. Porque senão, se eu colocasse exemplos aqui, ficaria redundante. Porque a maioria das questões apresentadas no PET são de aprendizagem apenas. Ah, mas tem questão do Enem? Tem, mas vocês vão ver que são bem simples de fazer, bem básico mesmo. Então já serve como um exemplo em si, né? Para não ficar tão redundante. Eu vou colocar um exemplo para depois cobrar algo muito parecido ali no PET, então fica sem sentido. E quem tem dificuldade, vamos lá.
vai lá no chat, pergunta, olha, Alexandre, tem alguma playlist com mais exercícios? Quero estudar mais a área da pirâmide, quero ver mais exercícios de volume. Você tem uma lista assim que você pode me passar? Eu vou passar, mas isso depende do interesse de vocês mesmos procurar por isso. Ou seja, ir lá no chat, perguntar que se você pode ampliar o assunto ou se realmente fica com base. Mas, gente, vocês pegando isso aqui, o PET, estudando direitinho, sério, já te ajuda em 70% do Enem, que já é muita coisa, tá? Auxilia demais para a resolução dos exercícios, tá? Porque o Enem cada vez mais vai ficando mais simples, né? 70% dele é ensino fundamental. Então, se você tiver um pouco de noção de cada um dos conteúdos, já te auxilia muito a tirar uma boa nota no Enem.